Em 1 Crônicas está registrado que Davi faz um recenseamento. Como resultado, 70 mil pessoas são mortas por Deus por causa do pecado de Davi. O pecador continuou vivo e milhares morreram por causa do seu erro. O próprio Davi assume o erro. Isso não foi injusto? Fala, meu irmão, seja bem-vindo a mais um vídeo. A pergunta é muito polêmica. Por que Deus mandou matar a criança? Essa pergunta vai ser respondida aqui por o Dr. Rodrigo Silva. Então, assista o vídeo até o final. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo como esse. Esse canal sempre vai estar tratando desses assuntos mais complicados para que você tenha melhor entendimento aí e que a sua fé fique firme e forte. Então, vamos para o vídeo. Olha, veja bem, essa questão de Deus, tem até um livro de... eu vou lembrar o nome do autor aqui. Nossa, tá na ponta da língua. Is God a Moral Monster? É Deus um... dá uma gugada pra mim, por favor. Aí. É Deus um monstro moral? Gente, tá na ponta da leitura o autor dele aqui. Eu li esse livro. Esse livro, ele explica muito essas questões no Antigo Testamento, quando Deus manda matar, alguma coisa assim. Eu vou dar apenas uns 2 ou 3 pontos, porque aqui daria um podcast inteiro só sobre isso. Só sobre isso. Primeiro lugar, Is God a Moral Monster? É aquele ali, ó. É do Copan, se não me engano é o Copan. Não apareceu o nome, mas acho que é o Copan. Eu lembrei que é o Copan o nome dele. Paul Copan, exatamente. Paul Copan, exatamente. Ele tem, inclusive, em português lá. É Deus um monstro moral. Primeiro lugar, eu destruir a Mona Lisa é um crime contra um patrimônio da humanidade. Mas Leonardo da Vinci rasgar a Mona Lisa não era, porque ele pode fazer outra. Qualquer quadro de Leonardo da Vinci vai ser um quadro de Leonardo da Vinci. Eu não posso destruir uma obra de Picasso, mas o Picasso pode destruir uma obra de Picasso porque ele tem como fazer outra. Eu tirar a vida de alguém é assassinato. Deus tirar a vida de alguém não é assassinato, porque ele é o dono da vida, ele pode dá-la novamente. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, realmente tem atos de Deus que nós não entendemos na história. Mas uma coisa que eu aprendi fazendo 2 doutorados e um pós-doutorado é um monte de coisas que eu não sei. É um monte de coisa que eu não sei. Eu tive com um artista plástico hoje que ele faz bonecos que vai estar lá no museu de silicone. Rapaz, a veia do boneco é a coisa mais impressionante. Aliás, até um parênteses. Eu mostrei para ele um vídeo de um cara lá do Hamas correndo com uma bebezinha, sabe? A menina machucada e tudo. Eu falei assim, isso aqui é uma boneca. Eu reconheço que é uma boneca. Eu faço, assim tá mal feito ainda, eu faço melhor do que isso. Ou seja, esse vídeo está rodando por aí como sendo uma bebê que foi bombardeada e era uma boneca. Mas voltando ao segundo ponto aqui, para não tangenciar. A primeira coisa que eu aprendi é que eu não sei fazer um boneco daquele. E tava o mestre de obras que ajudou a construir o museu, olhando assim, cara, como é que você conseguiu fazer a perfeição daquele boneco ali? Só que eu falei, pois é, mas engraçado. Mas se eu te pedir para assentar uma laje aqui também, você não sabe. E se nós 3... o mestre de obra sabendo construir, você sabendo fazer boneco, eu entendendo de arqueologia, tiver no avião e o piloto começar a passar mal, tá lascado, porque nenhum dos 3 sabe o que fazer. Ou seja, é muito importante você saber que aquilo que você sabe de bom é apenas 0,0000001% de todo o conhecimento que está em seu redor. Ele fala hebraico 40 milhões de vezes melhor do que eu, mas ele não sabe nada de persa. Então... olha a cara dele, olha. Não, eu fiquei rindo, eu tava pensando, eu ia falar, quem te disse que eu não sei? Você usou o Google para traduzir, né? Você usou o Google. Olha, eu prestei atenção. Então, o que acontece? Quando eu vejo um monte de coisas que eu não entendo, eu percebo como é que eu sou leigo em 99% do conhecimento que está em redor. E uma coisa que eu percebo, quando o cara é técnico naquilo, ele vai fazer coisas que eu não entendo. Ele vai fazer coisas que eu não entendo. O médico vai te pedir coisas que não fazem o menor sentido, mas o médico sabe o que está pedindo. Um cara que vai consertar aqui um computador, ele vai fazer um negócio que não faz sentido. Então deixa o técnico ser técnico e fica na sua, já que você é ignorante. O que isso tem a ver com Deus no segundo item? Deus é o especialista em todas as coisas do universo. E se o especialista da Terra faz coisas que eu não entendo, porque ele sabe o que está fazendo, e se eu for inteligente eu vou ficar quieto e não vou discutir com ele, Deus é um especialista maior. Ele sabe o que está fazendo. Eu posso... Entendeu? Então, esses elementos nos ajudam a entender que Deus não é um genocida. E só um último ponto, e eu te dou a palavra, só para explicar algumas mortes que tem ali. Eu não sei se o Ventura vai concordar comigo, que aqui é uma opinião mais agora do ponto de vista arqueológico.
não para explicar todos, mas como eu dei esse exemplo aqui, a galera vai ficar com dúvida aí. Algumas situações em que Deus mandou literalmente matar criança de peito, e os amalequitas, destrói criança de peito e tudo mais, eu tenho comigo, é uma hipótese que eu levanto, que isso é uma hipérbole do texto hebraico. Porque o texto hebraico a gente estuda de duas maneiras, como teólogo. Eu estudo como palavra de Deus, e é um momento de devoção, Hashem vai falar comigo através daquelas palavras, é a palavra dele através dos profetas, e eu estudo também como um acadêmico. E como um acadêmico, eu posso dizer, repito, talvez ele não concorde comigo, que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Então o hebraico... O Talmud chama isso de Dibra Torah Kilshon Bnei Adam, que a Torá fala com a linguagem do homem. Com a linguagem do homem, é a mesma coisa. Então o que acontece? O hebraico, assim como hoje tem muitas palavras em árabe que você tem em hebraico, são línguas quase cognatas, porque estão ali muito próximas, o hebraico também tinha as línguas cognatas, o ugarítico, o acadiano, o aramaico e outras línguas ali do entorno do Antigo Oriente Médio. E eu noto que nessas literaturas passadas eles tinham hipérboles. No Egito eu tenho isso na estela de Meremptah, eu tenho na estela de Mesha, eu tenho várias outras lá que quando o camarada vai destruir um povo, ele fala o seguinte: eu matei aquele povo, matei a sua descendência, sim, matei os seus filhos. Mas isso não era literal. Qual é a prova? Era apenas... Amalek, né? Amalek, exatamente. Era apenas uma figura de linguagem hiperbólica, como eu falando assim, pois é, cara, foi todo mundo lá na minha casa. Mas mentira, o planeta Terra não estava lá. Sim, a passagem que eu tô falando de Amalek é... De Amalek é esse mesmo. Então ele exterminou todo o povo de Amalek. Aí depois de 2 páginas... Então os amalequitas... vivo. Então eu, Rodrigo, por isso que eu falei, eu não sei se ele vai concordar comigo. Eu vou nessa. Mas eu acho que ali nós temos uma hipérbole, mata criança de peito, que é a mesma que Meremptah fala, que ele destruiu Ashkelon, destruiu Israel e a sua semente não mais existe. Está lá na estela de Meremptah, que eu vou colocar uma cópia lá no museu. Eu quero ir nesse museu. Tá? E ela vai ficar melhor colocada do que o Museu do Cairo, que ela é escondidinha lá, ninguém mostra. É a mais antiga referência a Israel que nós temos. Uhum. Então, eu dei apenas 3 pinceladas aí para responder a pergunta do Diogo, né? Não, o usuário só agradeceu, né? É do Gutierrez. Gutierrez, só 3 questões aí para você pensar um pouquinho. Não, é do Doriva. Mas eu sugiro a leitura do livro do Paul Copan, É Deus um Monstro Moral? E aí, o que você achou do vídeo? Se você gostou, deixe aqui o teu comentário. Se não gostou também, deixe o teu comentário. O que foi que você achou da resposta do Dr. Rodrigo Silva? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fique com Deus.